Voltamos. Vamos falar agora do período composto por coordenação, né? O que é o período composto por coordenação? O período composto por coordenação é aquele que vai apresentar, obviamente, dois verbos, correto? E essas orações, esses verbos vão se apresentar de maneira autônoma, ou seja, de maneira completa. Ou seja, uma oração não vai precisar da outra para manter um sentido completo. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para o exemplo. Se eu falo assim, eu vou ao cinema e assistirei a um lançamento. Percebes que eu vou ao cinema? Parei a frase aí. Você entende? Entende. Quem vai ao cinema? Eu vou onde? Ao cinema. As duas perguntas que eu faço para o verbo são respondidas. Então, aí a primeira oração é um período composto por coordenação. Vamos para a segunda. Quando eu falo assim, assistirei a um lançamento, quem assistirá a um lançamento? Eu. Assistirei a quê? A um lançamento. As duas perguntas são respondidas. Percebe que a primeira, inclusive, ela está implícita, né? É elíptica, desinicial, subentendida, né? Ou em elisão. Então, toda vez que isso acontecer, né, eu tenho um período composto por coordenação. Tudo tranquilo? Já o período composto por subordinação, não. O período composto por subordinação, o próprio nome está dizendo, ele está subordinado. Uma das orações está subordinada à outra. Ou seja, é quando a segunda oração está subordinada à primeira oração. Então, percebes que ou seja, elas não mantêm sentido completo. Então, se eu falo assim, comprei o livro que o professor indicou, eu vou pegar a minha primeira oração. É um período composto? Sim, porque o verbo comprar e o verbo indicar. Agora eu quero saber se o período é composto por coordenação ou subordinação. O que é que eu faço? Eu paro na conjunção. Olha só, comprei o livro. Vou fazer assim, vou pegar na primeira oração. Comprei o livro, parei a oração. Se eu falo assim, comprei o livro, tu entende? Entende. Quem comprou o livro? Eu. Comprei o quê? O livro. Percebes que a primeira oração ela é um período composto por coordenação, porque são entendidas todas as palavrinhas tudo que eu perguntei na frase. Agora, a segunda, né, percebes que não, porque eu digo assim, o professor indicou. Quem indicou? O professor indicou o quê? Percebes que a resposta para essa pergunta, o professor indicou o quê? Não está na segunda oração, ele está onde? Na primeira, porque ele indicou o quê? O livro. O livro não está na segunda oração, ele está na primeira oração. Toda vez que eu faço uma pergunta na segunda oração e essa resposta está na primeira, eu digo que esse é um período composto por subordinação. Por quê? Porque uma oração depende da outra para ter um sentido sintático completo. Então, nessa frase em específico, eu tenho um período composto por subordinação. E aí você me pergunta o seguinte, professor, mesmo que a primeira seja por coordenação e a segunda por subordinação, ela como toda é por subordinação? Sim, porque para ser um período composto por coordenação, as duas têm que ser coordenativas, né? Se uma for subordinativa, o período todo ele é por subordinação. Tudo tranquilo? E aí a gente entra nas orações e seus termos, a sintaxe da oração e do período, que é um do assunto que está lá no seu edital 2020, o edital da IAT. Então vamos lá. A sintaxe é a parte da gramática que trata da ordem, da relação, da função das palavras na frase, né? A sintática é igual a sentença, que é igual a oração. O termo é cada elemento ou parte da oração. E os termos essenciais da oração, né? Vai se dividir, a sintaxe vai se dividir em três formas. Os termos essenciais da oração, os termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais são aqueles imprescindíveis na oração, que é o sujeito e o predicado. Os termos integrantes são os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. E os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto, porque eu posso tirá-los e a frase mantém, de certa forma, um sentido. Vamos para os termos integrantes da oração, já que a gente já falou aí dos termos essenciais numa outra oportunidade. Então vamos ver os termos integrantes da oração, que são os complementos verbais, né? Objeto direto, objeto indireto. Se eu falo assim, né? Ela tem uma maçã, né? Percebes que ela tem o quê? Uma maçã. Entre o verbo e o complemento eu não tenho preposição. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que vai direto para o complemento sem o auxílio da preposição. Então, uma maçã é um objeto direto. Tranquilo? Toda vez que eu pergunto o que para o verbo, eu tenho o verbo transitivo direto e, consequentemente, o que? O objeto direto. Já o objeto indireto é aquele que o complemento vem justamente com o auxílio da preposição. Se eu falo assim, ela despediu-se de sua liberdade, ela se despediu. Quem se despede de alguma coisa, de alguém, correto? Tem preposição na pergunta? Tem. Verbo transitivo indireto, todo complemento será um objeto indireto. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E a gente tem o complemento nominal. O
que é o complemento nominal? O complemento nominal ele vai ser o termo preposicionado que complementa um substantivo, né? Um substantivo aí, no caso do complemento nominal em específico aí, ele vai ser o termo preposicionado que vai ter o complemento de um substantivo, de um adjetivo e até mesmo de um advérbio. Então, olha só, se eu falo assim, foi um investimento de negócio é o termo preposicionado. Percebes que antes desse termo preposicionado, aí, né, eu tenho um substantivo, né? Toda vez que eu tenho um termo preposicionado onde, né, o antecedente é um substantivo e a classificação desse substantivo aí tem que ser um substantivo abstrato, certo? Percebe que investimento é um substantivo abstrato, né? Não tem forma, né? E depende do ser humano para existir. Eu tenho o que eu chamo de complemento nominal. Então, de negócio assume uma função de complemento nominal. O pai ficou orgulhoso do filho. Do filho é o termo preposicionado. Percebe que do é uma preposição, filho é o termo. Toda vez que eu tenho um termo preposicionado onde o antecedente orgulhoso, no caso específico, é um adjetivo, do filho assume uma função de complemento nominal. E quando eu falo agiu favoravelmente ao povo, percebe que ao povo é um termo preposicionado. O ao assume uma função de preposição. Povo é o meu termo. O antecedente desse termo preposicionado é um advérbio. Tudo que termina em mente na língua portuguesa é um advérbio ou um adjunto adverbial com a função sintática dele. Então percebes que o que antecede esse termo preposicionado é um advérbio. Toda vez que eu tenho um termo preposicionado onde o antecedente dele é um advérbio, eu chamo esse termo preposicionado de complemento nominal. Tudo tranquilo? Viu como é fácil? Bem de boa, bem suave, né? Olha só, vamos lá para o próximo, vamos para o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Olha só, eu sempre brinco, né, nas aulas presenciais que é assim, né? Para que eu tenha o agente da passiva, eu tenho que ter um sujeito passivo. Para todo passivo tem um ativo, para todo ativo tem um passivo. Não existe passivo sem ativo, nem ativo sem passivo. Um depende do outro. Essa mesma ideia universal a gente vai trazer para a gramática. Por quê? Porque o agente da passiva ele vai ser o termo que vai praticar ação para alguém receber. Se eu pratico ação, se eu sou ativo, eu tenho que ter um passivo para receber essa ação. Vamos para o conceito do agente da passiva. O agente da passiva, o agente é o termo preposicionado que age para que o sujeito da ação, que esse sujeito é passivo, sofra essa ação. Tudo tranquilo? Vamos para o exemplo. Paulo foi roubado pelo ladrão. Quem sofre a ação de ser roubado pelo ladrão? Paulo. Paulo é o sujeito ativo ou passivo? Passivo. Porque ele foi roubado, ele não roubou, ele foi roubado. Se ele foi roubado, ele sofreu ação. Se ele sofreu ação, ele é passivo. Quem? O Paulo. O Paulo é passivo, ele é o sujeito passivo. O que eu falei anteriormente? Para todo passivo, tem um ativo. A gente vai ter que descobrir quem é o ativo dentro da frase. Vamos descobrir? Quem foi que roubou o Paulo? Foi o ladrão. Só que o agente da passiva ele é um termo preposicionado que age. Por isso que ele tem esse nome. Agente da passiva. Agente é o ativo. Passiva é o passivo. É o cara que age no passivo. Deu para entender? Perfeito. Então, pelo ladrão assume uma função de agente da passiva. É ele que age para que o sujeito passivo sofra aquela ação. Viu como é fácil? E o pessoal tem uma verdadeira aversão a agente da passiva, eu não sei por quê. Porque não tem mistério para entender o agente da passiva. É fácil, é bem legal e bem tranquilo. Eu acho que é o nome, né, que causa essa aversão. Porque eu, particularmente, não consigo entender por que tanta aversão com a agente da passiva. Vou pôr mais um exemplo. O Brasil foi conquistado pelos portugueses. Quem sofreu a ação de ser conquistado pelos portugueses? O Brasil. O Brasil é um sujeito passivo. Para todo passivo, tem um ativo. Quem é o ativo? Vai ser o meu termo preposicionado que age. Quem é que age? Pelos portugueses. Pelos portugueses, assume uma função de agente da passiva. Como é fácil? Tranquilo, de boa. E aí, claro, né? A gramática, ela diz que para que tenha um agente da passiva, você tem que ter um verbo no particípio. O que é um verbo no particípio? É um verbo que termina em ado ou ido, né? Ado, ido, ada. Ele diz que ele vai dizer que tem uma regra, né? Que é verbo no particípio, mais preposição e mais o agente. Só para a gente deixar bem claro essas coisas aqui, ok? Vamos para mais um exemplo. O menino foi salvo pelo médico. Olha só. O menino foi salvo pelo médico. O menino, quem sofre a ação de ser salvo pelo médico? O menino é passivo.
Volto a dizer, para todo passivo tem um ativo. Temos que descobrir quem é o termo preposicionado, que é o ativo dessa oração, pelo médico. Pelo médico faz ação, a gente dá passiva. Tudo tranquilo? Viu como é fácil? Tudo de boa? Perfeito. Vamos para os termos acessórios da oração. Lembrando que os termos acessórios, o próprio nome está dizendo, é acessório, é aquilo que eu tiro e não tem problema nenhum. Dentre eles, eu tenho um adjunto adnominal. O próprio nome está dizendo adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Adjunto adnominal é aquilo que vem junto do nome. O que é nome na língua portuguesa? O substantivo. Então, todas aquelas situações que se juntam e que se relacionam ao substantivo dentro da oração, eu vou chamar de adjunto adnominal. Claro que tem algumas classes gramaticais que a gente pode dizer que podem assumir funções de adjunto adnominal, que é o pronome, que é a locução adjetiva, que é o adjetivo, correto? Todas essas classes gramaticais variáveis, elas podem assumir, o artigo também pode assumir funções de adjunto adnominal. Então vamos ver a frase. A minha querida e amada e saudosa avó deixou 2 grandes casas. Quais são os substantivos aí? Avó e casas, correto? O que está se relacionando à avó? O a, que é o artigo, minha, que é um pronome, querida, que é um adjetivo, e amada, que também é um adjetivo, e saudosa também, que é um adjetivo. Tudo isso se relaciona a quem? A avó. Então, tudo isso que eu falei anteriormente assume função de adjunto adnominal. Professor, por quê? Porque se relaciona ao substantivo. E o que é o adjunto adnominal? É tudo aquilo que se relaciona ao substantivo, ou seja, que vem junto do nome, se relaciona ao nome. Viu como é fácil? Tranquilo, suave, de boa. E aí ele diz assim, deixou 2 grandes casas, né? Deixou 2 grandes casas. Casas é substantivo. O que se relaciona a casa? 2, que é o numeral, que também é uma classe gramatical que se relaciona ao substantivo. Grandes, que é um adjetivo também, se relaciona ao vocábulo caso, assume função de adjunto adnominal. Tudo tranquilo? Vamos para o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele que acrescenta circunstância de tempo, lugar, modo, afirmação, negação. O adjunto adverbial ele é o advérbio. Na verdade, ele é adjunto adverbial porque ele é a função sintática. Se for função morfológica, é advérbio. Se for função sintática, é adjunto adverbial. E os alunos, às vezes, fazem uma verdadeira confusão com isso. É a mesma coisa. Função morfológica, advérbio. Função sintática, adjunto adverbial, sendo que é a mesma coisa, tá bom? Se eu falo assim, hoje se retiraram mais contentes e mais cedo, o hoje assume uma função de adjunto adverbial, correto? O mais também, porque está se relacionando a um adjetivo. Toda vez que eu tenho o mais se relaciona a um adjetivo, ele assume uma função de adjunto adverbial, inclusive de intensidade, tá bom? Eu tenho um aposto. O que é o aposto? O aposto é todo o termo que vem grafado entre vírgulas e que explica algo relacionado ao termo anterior. Por exemplo, se eu falo assim, Rafael, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, viajará sábado para Cametá. Olha só que frase brilhante. Se eu falo assim, Rafael, vírgula, professor de língua portuguesa, percebes que o termo que está entre vírgulas, professor de língua portuguesa, é uma explicação que eu disse do termo anterior, que é o Rafael. Percebes que ele é acessório. Eu não tinha necessidade de dizer que eu era professor de língua portuguesa, mas eu quis, por algum motivo estilístico, dizer isso. Percebe que se eu tirar isso da frase, a frase mantém o mesmo sentido? Rafael viajará para Cametá nesse sábado. Deu para entender? Então o que é o aposto? É o termo entre vírgulas que explica algo relacionado ao termo anterior. Tudo tranquilo? Tudo bacana? Vou pegar mais um exemplo. Se eu falar assim, Pestana, autor de A Gramática para o Concurso, torce para o Vasco. Percebes que o termo que está entre vírgulas, autor de A Gramática para o Concurso, é uma explicação de quem? Do autor. Quem é o autor? Pestana. Inclusive, é a melhor gramática para concursos, tá bom? Vamos para o vocativo. O vocativo vai expressar um chamamento, que esse chamamento pode ser de alguém ou pode ser alguma coisa toda, e ele vai ter que ser traçado ali, laçado também com vírgula. Se eu falo assim, Ana, amanhã irei à praia, percebe que eu estou chamando a Ana, né? Eu estou invocando, eu estou chamando, eu estou fazendo um chamamento. Então ali, Ana assume uma função de vocativo. Se eu falo assim, Lua, traz ela para mim. Lua, inclusive, não é coisa, né? Lua não é pessoa, Lua é coisa. Então, porque há uma confusão com o vocativo de a gente achar que o vocativo só pode ser pessoa. Não, pode ser coisa também, né? Lua assume uma função de coisa aí, né? Então, Lua também tem uma função aí de
vocativo. A vida, garoto, não é fácil. Percebe como ele invoca? Ó, a vida, vírgula, garoto, não é fácil. Garoto assume uma função de vocativo. Tudo tranquilo? Tudo de boa? E por último, os dois últimos, eu tenho o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É toda a característica que eu tenho dentro do predicado que me liga ao sujeito da oração. Se eu falo assim, eu sou um homem fechado, um homem fechado é uma característica do sujeito. Quem? Eu. Então ele assume função de predicativo do sujeito. Se eu falo amanhã estava chuvosa, chuvosa é uma característica que eu tenho dentro do predicado que me liga ao sujeito da oração. Amanhã, predicativo do sujeito. Já o predicativo do objeto é ao contrário. É toda a característica que eu tenho dentro do predicativo, mas que não me liga ao sujeito da oração, mas me liga a quem? Ao objeto. Se eu falo assim, os policiais encontraram a casa vazia. Percebe que vazia é uma característica. Mas é uma característica dos policiais? Não. É uma característica da casa. Casa está dentro do quê? Está dentro do sujeito ou está dentro do objeto? Está dentro do objeto porque está após o verbo. Está como complemento do verbo. Então eu digo que vazia assume uma função de predicativo do objeto. Tudo tranquilo? Tudo de boa? A gente vai fazer uma pequena pausa agora e daqui a pouquinho a gente volta para mais exercícios dessa parte de sintaxe. Fique com a gente, fique no nosso canal. Vai e vença! Fala, concurseiro! Hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico. Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu. Vai e vença!